Podia estar matando, né? Podia estar roubando, mas tô aqui gravando vídeo sem maquiagem. Olha só com um batonzinho aqui. Ok? Você clicou nesse vídeo, Você que clicou nesse vídeo, ó. Estou atenta. Se bobear, você nem gosta de escrever, mas quer saber o que eu vou falar aqui, né? E eu tenho o quê? A maturidade de uma criança de 8 anos, olha só. Eu tô só torcendo que o YouTube não derrube esse vídeo do meu canal. YouTube, por favor, estamos falando aqui, né, de texto, né, literatura, escrita, né? Não estamos falando de nada indecente. Então, por favor, YouTube, deixa o meu vídeo aí, obrigada. Quando a gente tá começando a escrever, às vezes criar assim boas cenas de sexo pode ser bastante desafiador. Dependendo de como fica, uma cena de sexo pode assim provocar efeitos que não é aquele que a gente tá esperando. Uma cena de sexo não pode fazer a pessoa que tá lendo rir, por exemplo, ou a pessoa ler aquilo e ficar tipo, sei. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu tô lendo o livro novo da Larissa Siriani chamado O Amante da Princesa, que, gente, tem umas cenas ali que tipo... E conversando com a Larissa e com as minhas agentes literárias, Alba e Lívia, beijo, gente, amo vocês! Eu tive a ideia de fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que estão escrevendo, mas às vezes chegam nessa parte e assim, ficam um pouco inseguros, né, de criar esse tipo de cena, né, porque não sabe bem como fazer aquilo funcionar e tudo mais. E eu vou falar de algumas coisas aqui que funcionam e não funcionam quando você tá escrevendo esse tipo de cena. Então às vezes eu vou citar o livro da Larissa aqui, porque, né, enfim, tô lendo, tô super inspirada por ele, porque eu acho que a Larissa fez boas cenas de sexo e assim, que estão muito coerentes com a história, encaixa perfeitamente, são cenas assim que você lê e tira o seu fôlego. Então, pensando no livro da Larissa, a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é como decidir se o meu livro deve ter ou não uma cena de sexo. Uma cena assim, quando ela está lá numa história simplesmente por estar, o leitor percebe. Percebe porque ou é uma cena aleatória, ou é uma coisa que veio do nada, ou é algo que não tem peso naquela história que está sendo contada. Então, se você pensar sobre esses pontos, são coisas que te ajudam a decidir se você deve incluir esse tipo de cena no seu livro ou não. O livro da Larissa conta a história dessa princesa que, enfim, como toda princesa, vive um pouco presa naquele estilo de vida que ela tem, né? Que é enfim, ela é de uma família real, então ela tem formalidades, ela provavelmente vai ter um casamento arranjado, né? Então, e aí ela conhece esse cara, não quero contar muito porque eu não quero dar spoiler, que faz essa princesa descobrir algumas coisas. Ai, meu Deus, tô shippando muito! Klaus, melhor personagem, beijo, me liga. E no livro da Lari, você entende perfeitamente por que essas cenas estão lá, né? Porque ela decidiu colocar essas cenas um pouco mais eróticas porque ajudam a contar o amadurecimento dessa princesa e as descobertas que ela vai fazer junto com esse homem maravilhoso. Então tudo ali fica muito bem encaixado. Aquela cena erótica está bem contextualizada, né? E faz sentido na história, ajuda a contar a história daquela personagem. Então é esse tipo de coisa que você tem que levar em consideração antes de decidir se o teu livro vai ter uma cena assim ou não. Cenas de sexo precisam parecer naturais, né? O que é uma cena não natural? É aquele personagem que às vezes parece que tem 3 braços, sabe? Tá pegando aqui, buzinando ali, apertando lá. Como é que você faz pra uma cena assim ficar mais natural? Cara, se você já teve alguma experiência desse tipo na tua vida, de repente você pode pensar sobre isso, né? Pensar assim, o que é legal, né? Quando tem um casal na cama, o que é interessante que role, né? O que não é legal, né? A velocidade das coisas, né? Como que elas devem acontecer, para aquilo não parecer afobado, para aquilo não parecer desengonçado, sabe? Então, naturalidade vem quando você pensa a respeito daquele assunto, né? Quando você pensa assim, tá, o que é bacana quando a coisa tá rolando? Fica mais fácil de você escrever e evita aquelas situações assim um pouco constrangedoras, como eu falei, de personagens com 3 braços fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, e aí você tá lendo e fala, ok, calma pessoal, não tô nem conseguindo acompanhar aqui, porque né, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo beijada, lambida, apertada, buzinada, pera lá. Naturalidade tem a ver com fluência, né? Aquilo vai rolando, vai acontecendo, né? Então, se você tiver alguma experiência que você possa usar de exemplo na tua vida, né? Se de repente você não tem tantas experiências, conversar com pessoas que têm experiências para contar, trocar ideias com escritores, enfim, ajuda bastante. Dar nome ao que tem que ser nomeado. Gente, uma coisa bem
bem interessante em cenas de sexo é que assim, às vezes a gente fica um pouco indeciso sobre como chamar algumas partes do corpo. Dou um nome assim científico e anatômico ou dou assim um apelidinho tipo meu amigão? Acredite, tem coisas desse tipo por aí. O ideal é assim, você chamar as coisas como elas seriam chamadas na vida real. Ainda que você esteja escrevendo uma história de fantasia, ainda que você esteja escrevendo uma história no espaço, isso é muito humano, isso é muito instintivo, então o ideal é que você aproxime ao máximo da vida real aquele acontecimento, aquela relação. Então assim, se na vida real você não chama, né, as partes íntimas do rapaz de amigão, não coloque isso na sua história, porque provavelmente não vai funcionar. Além disso, você dar nome às coisas, às partes do corpo, né? Os nomes certos ajudam a cena a ficar mais apimentada, porque aí a cena fica sem pudor. Uma cena de sexo bem escrita, quando tem alguma coisa de vergonha que você sente ali que a pessoa que estava escrevendo evitou algumas palavras, ficou assim meio que rodeando alguns termos sem mencionar esses termos, o leitor pega isso, né? Então vai parecer que você estava escrevendo meio constrangido, né? Cena de sexo sem pudor é uma cena muito boa de ler, é uma cena que funciona. Então assim, usar palavras, né, enfim, específicas, né, dar nome às coisas. Ele tocou em tal lugar, beijou tal lugar, lambeu tal lugar e coisas assim. É isso. Espero que eu esteja conseguindo, né? Ai meu Deus, YouTube não derruba meu vídeo, YouTube. Esqueça os seus amigos e os seus familiares quando você estiver escrevendo cenas desse tipo, né? Porque às vezes a gente tá escrevendo cenas assim e você fica pensando: ai meu Deus do céu, e minha mãe quando ela for ler meu livro, ela vai chegar nessa parte e vai pensar o que de mim? Porque se você ficar pensando nesse tipo de coisa, a cena não vai fluir e você não vai conseguir escrever nada de forma convincente. Não importa o que a sua família vai achar, não importa o que seus amigos vão achar, se comprometa com a história que você está contando. Esse é o único compromisso que você tem, é com a sua narrativa. Uma coisa bem importante também é criar um clima, quer dizer, se o clima da cena for bom, né, se tiver assim uma boa tensão entre o casal, né, algo que já vem se arrastando ali durante a história, você tá sentindo aquela tensão entre os dois, na hora que o sexo efetivamente acontece, há mais chances daquela cena funcionar, né? Então assim, é importante você trabalhar na questão do clima, né? E clima a gente trabalha dando assim informações sobre como os dois estão se sentindo, né? Quando eles estão conversando, trabalhar bem esse diálogo para que o leitor possa sentir essa tensão entre os dois, e você também descrever gestos, por exemplo, quando eles estão conversando, ela mexe no cabelo o tempo todo, coisas desse tipo que dê pistas para o leitor de que quando aqueles dois estão perto um do outro tem eletricidade. Então é importante você criar esse clima para que a cena funcione. Antes daquilo acontecer, antes do sexo acontecer, deles ficarem juntos, e durante também. E aqui eu vou usar de novo o livro da Lari de exemplo, porque nas cenas da Lari ela consegue manter você suspenso o tempo inteiro. Mas para que isso aconteça, você vai acompanhando no texto da Lari que, na verdade, é uma tensão que ela vem construindo desde as primeiras páginas. Não é algo que surge do nada, né? Não é assim, ah meu Deus, nos vimos e aqui estamos. Não, é um clima que ela vai construindo, e quando os dois finalmente ficam juntos, você sente assim... Meu Deus! A Lari conseguiu fazer isso muito bem, ela conseguiu criar esse clima entre o casal de heróis, e é assim sensacional como ela te mantém capturada nessas cenas de sexo desse livro. Meu Deus, indico muito. Algo importante também é o seguinte, você tem que pensar em quem são seus personagens para decidir como eles vão reagir nessa cena. Por exemplo, o livro da Lari, ela tem uma personagem que é uma princesa, né, que não conhece muita coisa do mundo, não teve assim relacionamentos. É uma menina que está começando as coisas e descobrindo as coisas, né? Então se a Lari vai lá na primeira cena já e coloca essa personagem sendo assim absolutamente desavergonhada, nossa, descoladérrima,
sei fazer tudo aqui, pessoal. Não vai ficar convincente, porque não faz o menor sentido uma menina que não conhece nada, né, de repente, do nada, sabe tudo, fazer tudo ali com o menino, tal, né? Então é importante você levar em consideração quem é o seu personagem. Ele já teve experiências sexuais antes? É a primeira vez que ele tá fazendo, né, que ele tá dormindo com alguém, que ele tá conhecendo alguém, que ele tá se apaixonando? É uma personagem mais conservadora? Essa princesa, por exemplo, é uma princesa que vive debaixo de formalidades, né? Ela tem várias regras de conduta. Se a Lari tivesse feito diferente, ia ficar meio, como assim, mano? Pera lá. Então é importante você levar em consideração sobre a personalidade do teu personagem, em que momento da vida dele aquela experiência tá acontecendo, para você definir como essa cena de sexo vai fluir, né? É um personagem experiente, é um personagem virgem, é um personagem muito jovem, é um personagem que, sei lá, tem um trauma nessa área. Então tudo isso vai ajudar você a dar o ritmo certo para essa cena que você quer escrever. Cuidado com cenas irreais, né? O que seria uma cena irreal? Esses exemplos que eu dei agora, referente à personagem tímida que, nossa, a primeira vez que ela faz sexo na vida, ela é tipo, meu Deus, um furacão na cama. Isso é um exemplo de uma cena irreal, mas também cenas do tipo assim, ah, minha personagem foi pra balada e conheceu um cara e aí ela, sei lá, vai rolar um negócio com um cara que ela conheceu na balada ali, nunca viu na vida, e eles vão pro banheiro e fazem um negócio ali rapidinho, e nossa, é a melhor experiência que ela já teve na vida, porque ele sabe tudo que ela gosta, e aquilo flui que é uma maravilha. Não, né, gente? Porque a gente sabe que sexo vem a partir de intimidade, o que quer dizer conhecer a outra pessoa. Então como é que um cara que você conheceu na balada vai ser o melhor, né, a melhor experiência da sua vida? Não, fica difícil de acreditar nisso, né? Então, se a cena que você quer escrever é uma cena de intimidade, é importante que você dê pro leitor essa intimidade durante a história, né? Você conte pro leitor esses, né, sobre esses dois personagens que foram se aproximando. A não ser que seja, sei lá, um casal que tá junto há muito tempo, enfim. Mas se você tá falando, enfim, tá contando a história, né, de duas pessoas que estão se conhecendo, como é o caso do livro da Lari, né, o amante da princesa, você tem que dar pro leitor essa aproximação entre os dois, que foi exatamente o que a Lari fez, e aliás fez muito bem. Gente, que livro maravilhoso, meu Deus do céu, leiam, por favor, meu Jesus amado. E tem outras coisas também que podem deixar assim uma cena mais apimentada, mais, enfim, interessante de ler, como, enfim, personagens que falam durante a relação. Você pode colocar isso, né? Os personagens não precisam ficar quietos em silêncio o tempo inteiro enquanto estão lá, enfim, fazendo as coisas tudo. Você pode pôr falas dos personagens durante esse momento de intimidade, fica muito legal, mas cuidado com o que você vai escrever para não ficar meio ridículo ou engraçado ou deslocado. Você também pode usar, assim, coisas mais dirty talk, que também fica legal, desde que tenha a ver com a história que você tá contando, né? No caso da Lari, por exemplo, é uma história de época, então algumas falas contemporâneas não caberiam aqui, né? Então tá essa princesa com, enfim, com esse personagem que ela gosta tanto, tá lá rolando, e daqui a pouco ele solta, pô, mas você é muito gostosa, hein? Não, porque é uma história de época, não vai ficar estranho, não vai combinar. Então tudo isso você tem que pensar para que aquela cena fique convincente. O livro da Larissa é em primeira pessoa, então é muito interessante, porque enquanto você tá acompanhando o que tá acontecendo com essa princesa, você está ao mesmo tempo dentro da cabeça dela, acompanhando o que ela está pensando, né, e o que ela tá sentindo enquanto ela tá descobrindo tudo aquilo, enquanto tudo aquilo está acontecendo. Então, assim, a Lari fez isso de um jeito, assim, maravilhoso, porque ao mesmo tempo, se você entope uma cena dessa com um monte de pensamento, você corta o clima, você corta o ritmo, fica chato, tipo, mano, eu quero ver ação aqui, eu não quero ver opinião, ponto de vista, eu quero saber o que tá rolando, né, eu quero, enfim, quero saber o que esses personagens estão sentindo. Então, no meio de uma cena, se de repente ela para e fala, puxa, será que eu deveria estar fazendo isso agora, desse jeito? E se de repente alguém entrar aqui nesse momento? Não. Então a Lari, ela conseguiu em primeira pessoa fazer essas cenas, criar essas cenas de um jeito muito interessante, em que você entende o que a personagem está sentindo, você entende o crescimento dela, o amadurecimento dela, a partir do momento que ela faz essas descobertas, mas ao mesmo tempo sem quebrar ritmo, sem quebrar clima. É maravilhoso! Gente, indico muito o livro da Lari, O Amante da Princesa. É o primeiro livro de época que a Lari escreve e é sensacional.
indico pra caramba, principalmente pra você, né, que enfim, quer aprender um pouco mais a respeito do tema deste vídeo. E também pra você que só quer, enfim, ler um bom livro, uma história muito envolvente, muito interessante, né, e muito assim, digamos, apimentada. Lembrando que a Lari vai fazer o lançamento do livro dela em Campinas e em São Paulo, né? Em Campinas vai ser no dia 26 de maio e em São Paulo vai ser no dia 27. Não pode ficar com vergonhinha, hein? Não pode ficar com vergonhinha. Não pode, que senão não consegue escrever direito, não consegue fazer a cena bonitinha, não consegue deixar convincente, né? Não vale pensar na mãe, não vale pensar na avó, né? Não vale ficar pensando, meu Deus do céu, o que minha vozinha vai pensar quando ela lê meu livro? Qualquer coisa você joga aquela desculpa, sabe? Sobre o escritor que, na verdade, só trabalha um bom texto, né? Ele não sente direito o que ele está escrevendo. Na verdade, ele está muito preocupado, né, com a estética do parágrafo, com a fluência. Ele não está preocupado com essas coisas carnais e materiais, né? Enfim, como beijar na boca. Qualquer coisa joga desculpa nesse escritor idealizado, totalmente fake, né? Porque, enfim, né? Quem que não pensa nessas coisas todas, né? Ok? Então assim, gente, se o YouTube não derrubar meu vídeo, tomara que não, né? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E que mais? Eu acho que é isso. Beijo, tchau!